Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ele pensou que poderia silenciá-la, mas ela era o sistema. Lexington Falls era uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, conhecida por seu charme singular. Ruas ladeadas por árvores centenárias, casas de tijolos vermelhos com varandas acolhedoras e uma prefeitura cuja fachada branca e imaculada brilhava ao sol da tarde. Mas, por trás de seu exterior tranquilo, uma realidade mais sombria se desenrolava. As tensões raciais fervilhavam há anos, invisíveis para turistas ou novos moradores, mas palpáveis para aqueles que conviviam com as divisões sociais no dia a dia. Em alguns bairros, olhares eram recebidos com desconfiança, conversas rapidamente se voltavam para assuntos delicados e as interações com a polícia eram frequentemente marcadas por medo, silêncio ou raiva reprimida. Entre as agências de aplicação da lei, o oficial Chad Veliper personificava arrogância e impunidade. Aos 38 anos, Chad era um policial branco, robusto e de aparência quadrada, com o rosto marcado por anos de afirmação de sua autoridade. Ele cresceu em Lexington Falls, cercado por colegas e amigos que compartilhavam sua visão de mundo, e sempre se sentiu irrepreensível. Chad não era um homem mau no sentido estrito da palavra, ele se via mais como um protetor, alguém que aplicava a lei corretamente. No entanto, sua confiança inabalável, sua impaciência com o que ele percebia como desobediência, principalmente, seus julgamentos precipitados, alimentados por preconceito racial, faziam dele um policial temido. Durante vários anos, Chad esteve envolvido em inúmeras prisões violentas. Às vezes, era acusado de exceder os limites, mas não havia queixas graves. Seus superiores frequentemente o acobertavam, preferindo preservar a imagem de uma força policial forte e determinada. Chad, assim, se acostumara a acreditar que suas ações eram legítimas, que ninguém poderia questioná-lo. Sua arrogância fazia parte de sua armadura. Numa tarde de sábado, sob um céu azul e claro, Maya Jefferson estava saindo de um pequeno café no centro da cidade. Ela tinha acabado de sair de uma reunião importante e se dirigia ao seu carro, estacionado em frente ao tribunal. Maya era uma mulher de 30 e poucos anos, negra, elegante sem ostentação. Seu terno bege, perfeitamente cortado, refletia seu profissionalismo. Seu rosto era sereno, marcado pela determinação e paciência. Ela usava seu distintivo de advogada preso à bolsa, um lembrete silencioso de sua posição, mas também de sua luta. A poucos metros dali, Chad Weller estava parado perto de sua viatura. Ele examinava a rua com cautela, pronto para intervir a menor anomalia. Seu olhar pousou em Maya. Ele franziu a testa, um pensamento cruzando sua mente sem que ele pensasse. Mais uma que acha que pode estacionar aqui sem respeitar as regras. Sem se preocupar em se aproximar ou observar com calma, Chad se endireitou, colocou o cinto e caminhou em direção a Maya com sua característica confiança arrogante. Com licença, senhora. A senhora não pode estacionar aqui. Seus documentos, por favor. Sua voz era firme, uma ordem disfarçada de pergunta. Maya olhou lentamente para cima, largou sua bolsa e calmamente mostrou seu distintivo. Sou advogado. Estou saindo de uma audiência no tribunal. Aqui está meu distintivo. Olhe. Mas Chad não olhou. Seu olhar endureceu. Aos seus olhos, ela era apenas uma mulher negra arrogante desafiando sua autoridade. Ele interpretou a calma dela como impertinência, o que considerou uma afronta pessoal. Em poucos segundos, sem aviso, ele ordenou bruscamente: levante as mãos. Ele a jogou contra o carro, ignorando os olhares dos transeuntes. Maya não gritou, não se debateu. Ela sabia, já vira aquelas cenas se repetirem. Qualquer reação forte teria sido usada contra ela. Ela permaneceu digna, silenciosa, impassível. Na delegacia, Chad começou a escrever seu relatório, desfiando metodicamente as mentiras. Ele alegou que Maya havia resistido à prisão, o insultado e tentado fugir. Ele se convenceu de que essa versão seria válida, que ela seria indiciada rapidamente e que se arrependeria de sua atitude insolente. Mas Chad não sabia nada sobre Maya Jefferson. Esta mulher não era uma advogada como as outras. Graduada pela prestigiosa Faculdade de Direito de Harvard, ela se especializou em direito constitucional,
uma paixão que nasceu na infância em uma família de ativistas dos direitos civis. Maya tinha acabado de ser nomeada promotor federal assistente do distrito de Lexington Falls, especificamente responsável por combater abusos de poder. E Chad, em sua arrogância cega, ainda não sabia com quem estava lidando. 3 dias após sua prisão humilhante, o Departamento de Justiça realizou uma coletiva de imprensa que causaria comoção em Lexington Falls. Repórteres se aglomeraram, câmeras dispararam e, no centro dessa tempestade midiática, estava Maya Jefferson, impecável e calma. Com voz calma, mas firme, ela relatou o que realmente havia acontecido naquele dia. Explicou que havia simplesmente exercido seu direito de estacionar em frente ao tribunal, que havia sido presa sem justa causa e que seus protestos permaneceram calmos e respeitosos. Ela tirou um distintivo da bolsa e, em seguida, um vídeo gravado por uma testemunha que havia filmado toda a cena com seu celular. Na tela, Chad Weller podia ser visto claramente pressionando Maya contra o carro, prendendo-a brutalmente, apesar de suas palavras moderadas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala quando Maya, olhando nos olhos dos repórteres, disse: "Meu nome é Maya Jefferson. Sou procuradora adjunta dos Estados Unidos. E fui tratada como criminosa por um motivo: a cor da minha pele." O caso explodiu imediatamente na mídia. Redes nacionais divulgaram o nome de Maya, assim como o de Chad Weller, expondo seu comportamento brutal, suas prisões polêmicas anteriores e as mentiras contidas em seu relatório. Em Lexington Falls, essa revelação teve o efeito de uma explosão. Protestos começaram a se formar, com grupos de cidadãos exigindo justiça e transparência. O Departamento de Polícia ficou sob pressão, enquanto as autoridades federais iniciaram uma investigação independente. Para Chad, foi o início de um pesadelo. Até então invencível, ele compreendeu que sua arrogância e abuso de poder finalmente seriam expostos. Mas Maya permaneceu determinada a não deixar essa injustiça passar em branco. O tribunal de Lexington Falls estava estranhamente silencioso naquela manhã, quase solene. Os bancos de madeira polida estavam quase lotados, com testemunhas curiosas, jornalistas e ativistas reunidos para apoiar Maya Jefferson. No fundo da sala, Chad Weller permanecia ereto, tenso, com o rosto tenso. No entanto, seu olhar revelava uma confiança arrogante. Ele havia contratado um advogado renomado, um homem conhecido por sua habilidade em defender policiais acusados. Chad repetia para si mesmo que o caso seria uma mera formalidade, um golpe publicitário rapidamente esquecido. Maya. Uma mulher excessivamente emotiva, uma provocadora, uma buscadora de publicidade. Essa era a sua convicção. Mas ele não sabia que o verdadeiro confronto ia muito além de um simples julgamento. Quando chegou a vez de Maya se dirigir ao tribunal, um silêncio respeitoso se instalou. Ela caminhava com passo firme, seu terno impecável e seu distintivo reluzente conferindo-lhe uma aura de poder silencioso. Ela não tentou se fazer de vítima nem se entregar à raiva. Sua voz, clara e calma, ecoou pela sala. Honoráveis membros do tribunal, este julgamento é mais do que uma simples acusação. É sobre justiça, respeito aos direitos fundamentais e verdade diante de um flagrante abuso de poder. Ela desdobrou metodicamente seu argumento. Cada mentira no relatório de Chad Weller foi meticulosamente desmantelada com imagens de vídeo gravadas por uma testemunha, que mostraram claramente a prisão brutal e infundada. Ela citou a Constituição dos Estados Unidos, destacando as proteções contra prisões arbitrárias e discriminação. Ela fundamentou suas observações em precedentes legais que moldaram a jurisprudência dos direitos civis. À medida que ela avançava, sua calma e competência cativavam a plateia. Chad, por outro lado, estava interiormente desmoronando, incapaz de responder aos argumentos sólidos que eram apresentados à sua frágil defesa. O silêncio pairou por alguns instantes após a argumentação final de Maya. O juiz, um homem na casa dos 60 anos conhecido por sua imparcialidade e aguçado senso de justiça, olhou ao redor da sala por um longo tempo antes de quebrar o silêncio com uma frase significativa. Senhora Jefferson, é uma honra ver a justiça personificada em você hoje. Senhor Weller, sua arrogância o levou à humilhação pública. Mas é o seu desprezo pela lei e pelos direitos civis que, temo, levará à sua ruína. Esta declaração, pronunciada com voz firme e solene, teve o efeito de uma onda de choque. Assim que a audiência terminou, Chad foi imediatamente suspenso de suas funções,
aguardando uma investigação interna completa. Esta investigação revelou um caso obscuro. Várias queixas contra Chad por prisões injustas e comportamento discriminatório ressurgiram. Colegas, antes silenciosos, começaram a testemunhar contra ele, quebrando o muro de silêncio e proteção que frequentemente cercava as forças da lei. Maya Jefferson, por sua vez, recebeu uma enorme onda de apoio. Mães, estudantes de direito, ativistas dos direitos civis e advogados de todas as esferas da vida escreveram para elogiar sua coragem e determinação. Mas Maya permaneceu humilde, recusando-se a se tornar um ícone ou uma figura de vingança. Eu apenas cumpri meu dever, ela declarou serenamente durante uma entrevista nacional. Isto não é vingança. É um lembrete claro: ninguém está acima da lei, independentemente do uniforme ou da cor. Meses depois, nos corredores silenciosos do tribunal, ocorreu um momento inesperado. Chad Weller, agora desempregado, marcado pela desgraça e pela vergonha, encontrou Maya quando ela saía de uma audiência. Ela lhe deu uma saudação educada, sem raiva, sem desprezo, com uma dignidade implacável. Chad olhou para Baixo, incapaz de encará-la. Naquela simples troca, ele finalmente entendeu o que tentou destruir: a dignidade, a força e a inteligência de uma mulher negra que conhecia a lei melhor do que ele. Naquele dia ele entendeu que a justiça não se curva aos caprichos da arrogância e que a verdade sempre triunfa no final.